vocês estivessem atentando, observando aí, porque gostaria muito de pedir que a misericórdia de Deus fosse com a gente, para que nessa noite a palavra que nós iremos falar tenha bem sentido no coração, no seu coração, tenha valor na sua vida e tenha efeito sobre tudo, tá bem? Eu quero falar sobre o embate de Moisés e Faraó nessa noite, o embate, não é? Esse embate é comparado com outros embates, por exemplo, Davi e Saul, Elias e os profetas de Baal, Jesus e Satanás. Quem ganha sempre é quem está do lado do Senhor. Amém? Nesses embates sempre o Senhor prevalece. Então nós temos nossos embates, né? A nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas contra as potestades infernais, né? Nas regiões celestiais, mas o Senhor batalha por nós, né? O Senhor luta por nós. Vamos lá. Êxodo capítulo 5, versículo 1. Eu queria que você lesse comigo esse versículo aí, para a gente estar falando, né, expressando a palavra de Deus. Êxodo 5, 1. Você pode ler comigo? Depois disse Moisés e Arão, foram falar com o Faraó e disseram, bem forte, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Amém? Se eu continuo lendo esse texto, tem a resposta de Faraó, que ele fala, quem é o Senhor? Para que eu obedeça e deixe Israel ir. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Versículo 3 fala, eles insistiram. Aí nós temos a sequência desse embate, né, que vai pelo capítulo 4, capítulo 6, 7, capítulo 8, né, capítulo 9, 10, e no capítulo 12 nós temos aí a vitória plena do povo de Deus sobre este império chamado Império do Egito, Império de Faraó. Tá bem? Muito bem, vamos nadar um pouco aqui nessa história para a gente estar contextualizando, aplicando para a nossa vida. Primeiro, Deus não estava pedindo permissão para Faraó. Deus não estava pedindo permissão. Estava dando uma ordem para Faraó. E estava manifestando o seu querer. Estava determinando a sua vontade naquele momento. A primeira coisa que eu quero que vocês que estão aqui aprendam é o seguinte: nunca queira lutar contra a vontade do Senhor, tá? E não queira questionar a ordem do Senhor. Nunca queira. Não seja estúpido a querer, portanto, lutar contra a vontade do Senhor e muito menos questionar uma ordem que Ele lhes dá. É porque a verdade é essa: ninguém mesmo, nunca irá alguém prevalecer contra o Senhor. Tá? Não há força, não há poder, não há exército, não há autoridade, não há potestade que possa impedir Deus fazer o que Ele está determinado a fazer. Amém? Quando Deus quer, sai da frente, porque vai acontecer. Quando Deus diz eu quero, ninguém impede. Não tem homem, não tem força, não tem nada que possa impedir Deus fazer o que Ele está determinado a fazer. A figura de Faraó, essa personagem que regia o governo do Egito, né? Era a personagem que eles pensavam, os faraós pensavam que ele era um Deus, né? Que eles eram imortais. E naquela época, o regime do Egito, eles praticavam o politeísmo, uma mitologia. E essa mitologia egípcia era praticada com 18 deuses. 18 deuses que prevaleciam, os 18 principais deuses que prevaleciam na mitologia egípcia. Mais especialmente, tinha os 10 maiores deuses que determinavam
que era servido, que era o Deus da proteção dos animais, das águas, da luz, dos primogênitos e assim por diante. Então tinha os 10 principais deuses, né, naquela terra do Egito. Agora, é interessante é que Faraó, ele diz bem claro, quem é esse Deus que você está falando, que ordenou, que pediu, que está dando ordem para o povo de Israel? Eu não conheço ele, né? Eu não sei quem ele é. De fato, Faraó não conhecia o Deus verdadeiro, não conhecia o Deus criador, não conhecia o Deus de toda a vitória, né? Não conhecia o Todo-Poderoso, ele não conhecia o grande eu sou. Faraó, de fato, ele não sabia disso, que aquele Deus que estava dando a ordem, ele estava acima de todos os deuses, de todas as forças, de todo o poder e de toda a autoridade. Agora, veja bem, aqui nós encontramos nesse histórico da vitória de povo de Israel sobre Faraó, que eles tiveram que insistir, diz o texto, eles insistiram, tá? Eles insistiram por quê? Porque eles tinham uma vitória para obter, eles tinham uma ordem para cumprir, eles tinham uma promessa para receber, mas havia um adversário que não queria que essa promessa fosse cumprida, não queria que essa ordem fosse cumprida, eles tinham que insistir, Portanto, aqui nós encontramos uma informação bíblica, onde a gente precisa insistir com aquilo que Deus nos entregou, insistir com aquilo que Deus nos deu, insistir com aquilo que é direito nosso no Senhor. Portanto, não desista, não recue, não deixe por menos. O que é seu de Deus, não deixa o inimigo tomar. Veja bem, meus irmãos, nesse cenário aqui de Faraó com o povo de Deus após 400 anos, havia uma escravidão total, né? Essa escravidão era seguida de angústia, de aflição e de medo, e de escravidão. Eu achei interessante porque as músicas que antecederam essa palavra combinou exatamente com o que eu estou falando. Aqui fala, portanto, de liberdade, de escravidão, de aflição e de angústia, né? De angústia. E no capítulo 3, versículo 7, o Senhor Deus diz assim, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel, com fartura, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos efereus, dos heveus e jebuseus. Aí, pois agora, o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Então nós temos aqui Deus interagindo, Deus acompanhando, Deus assistindo, né? Deus interferindo, Deus interessado em livrar o povo dele daquela situação. Porque Deus via, Deus participava, Deus conhecia o que estava acontecendo com aquele povo que estava escravo no Egito. Irmãos, é interessante que nesse embate de Faraó com Moisés com Faraó, começa uma guerra, começa uma partida, aonde Moisés mostra a sua autoridade. Aí os chamados, os feiticeiros, né? Os milagreiros, as ciências ocultas do Egito, começam a competir com o Faraó. A partida é 8-2, tá? É 8-2 a partida. Eles só, no primeiro lance, eles conseguem fazer a mesma coisa. Do segundo lance, quase conseguem. Do terceiro em diante, jamais conseguem. Então é o seguinte, sempre vai dar a vitória para quem está ao lado do Senhor, tá bem?
essa guerra, essa partida, esse embate, quem ganha é o povo de Deus. Tá? É o povo de Deus. Muito bem. Agora veja bem. Seguidamente nós temos a chamada pragas do Egito. Tá? As pragas do Egito, que foram o total de 10 pragas. Que na verdade essas 10 pragas, Deus permitiu, Deus autorizou acontecer para desmoralizar, para tornar vã, tornar nada, tornar inútil todos aqueles deuses do Egito. Deus estava destruindo, desmoralizando, botando debaixo do pé todos os deuses que o Egito servia na época, e mostrando para ele que quem é Deus, quem é Deus é o Jeová, quem é Deus é o grande eu sou, quem é Deus é o Criador, e não há outro Deus além dele. Ele estava declarando bem claro esta verdade para aquele império, para aquela nação naquela época, que só ele é Deus, e os outros era imitação, eram falsos e era engodo. Agora, é interessante que os magos, os feiticeiros, depois que viram que eles não conseguiam vencer a ordem, a autoridade de Moisés em Deus, eles reconheceram, Faraó chamou eles, e aí, vocês não têm poder, não têm autoridade, não têm como vencer esse homem Moisés? Eles falaram, olha, não tem jeito não, sabe por quê? Isso é o dedo de Deus. Só pode ser o dedo de Deus nesse negócio, né? Então eles compreenderam que onde Deus está atuando, onde Deus está operando, nenhum poder prevalece, tá? Nenhuma força prevalece, nenhuma outra autoridade prevalece. O dedo de Deus, imagina a mão de Deus. Imagina a mão de Deus. Agora veja bem, nós temos aqui, meus irmãos, que nesse embate entre Faraó e Moisés, nós temos aqui uma intenção de Faraó de dificultar ao máximo a vitória, de dificultar ao máximo a bênção, a libertação. O objetivo de Faraó era colocar todos os obstáculos que pudesse fazer aquele povo desistir, né? É atrasar ao máximo, tentar fazer o povo desistir, recuar, conformar com a situação e pensar que Faraó era invencível. Ele queria convencer o povo de Israel que ele era invencível. Era invencível. Aí depois desses embates, começa Faraó, ele ser atingido no seu governo, na sua nação. Ele começa então a fazer algumas propostas. E é bom que Faraó tenha feito essas propostas, porque nessas propostas nós descobrimos as intenções de Satanás para o povo de Deus, né? As propostas de Faraó estão inseridas as intenções que o diabo tem para o povo de Deus nos dias da antiguidade e nos dias atuais, tá? Então, foram 5 propostas que Faraó fez para Moisés. A primeira proposta foi essa aqui, no versículo 8, capítulo 10. Fala bem assim. Moisés disse a Faraó, tua é a honra de dizer quando devorar por ti, por seu semelhante e por teu povo, para que tu e tua casa fiquem livres das rãs e sobre apenas que estão no rio. Faraó te diz, tudo bem, se é assim, eu deixo vocês ir, mas só que vocês vão amanhã. Essa foi a proposta. Tudo bem, vou deixar, estou quase vencido, estou quase não aguentando o embate, a guerra, a luta, então eu vou deixar, mas vocês vão amanhã. Essa foi a primeira proposta que Faraó fez, né? Amanhã. Esse amanhã, ele é significante, irmão. É significante para nós. Sabe por quê? O amanhã que Faraó estava dizendo era uma ideia diabólica do adiamento, da procrastinação, do deixar para depois. Hoje não. Esta que era a ideia. Esta proposta era a proposta, hoje não, amanhã.
Hoje não, amanhã. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não deixa para amanhã não, porque é hoje. Amém? Agora veja bem, Provérbios 33, 28, fala bem assim: não digas aos seus próximos, volte amanhã, eu te darei algo a você, se você puder ajudá-lo hoje. Irmão, se uma pessoa com necessidade chegar para você e te pedir uma coisa hoje, você pode atender, e você fala assim, volte amanhã. Você não fez nada, você fez um problema que vai te custar caro, porque aquela pessoa, talvez amanhã, não precise mais de você, ou não possa mais alcançar, obter aquilo que lhe pediu. Olha, se um homem que faz isso com outro homem, ele comete um desatino, imagine um homem fazer isso com Deus. Deus fala hoje, você fala amanhã. Fala hoje, você fala amanhã. É uma estupidez sem tamanho. Então Deus é Deus de hoje. Deus não é Deus de amanhã. Amém? Diz a palavra em 1 Samuel 19, 11, 12. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou e disse assim: se você não salvar a sua vida hoje, amanhã te matarás. E na mesma hora diz que Mical fez Davi descer por uma janela e Davi escapou. Então Deus falou através de Mical para Davi: Davi, a sua vida depende desta decisão. Se você não salvar a sua vida hoje, amanhã te matarão. E Davi atendeu. Davi ouviu. Davi escapou e Davi foi salvo. Davi foi salvo. Agora veja bem. Nós temos no capítulo 8, versículo 25, a segunda proposta. 8, 25, fala bem assim, olha. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saia do meu país. Esta foi a segunda proposta. Vão servir e celebrar o seu Deus, mas não saia do meu país. Olha essa ideia, como que essa ideia é tremenda. Essa ideia é o seguinte: é a ideia de você ser crente, mas com vínculo no mundo. Esta ideia é a ideia de você ser crente, mas associado com ímpio. É a ideia de você viver perto do pecado, nem lá e nem cá, sem rompimento definitivo. Ficar preso, ficar sob as influências, o domínio, o controle de Satanás. Sabe? É uma fé parcial, uma fé sem aprofundamento, sem raiz e sem experiência. Tá? Esta é a ideia, é a filosofia, é a intenção que estava na proposta segundo de Faraó. Veja bem, em Tiago capítulo 1, versículo 7 e 8, fala bem assim: não pense tal pessoa. Vou ler aqui o primeiro versículo para você entender o que eu estou falando contigo nesta noite aqui. Tiago capítulo 1, versículo 7 e 8. Fala bem assim, olha, versículo 7, não pense tal pessoa levada e agitada pelo vento, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Irmão, grave bem isso: mente dividida, coração dobre, faz de uma pessoa ser instável, e tudo que ela faz não dá certo. Está entendendo? Tudo que a pessoa faz não conclui, porque ela é meio termo, ela não vai e nem vem, não fica e nem vai, ela é parcial. Deus não aceita parcialidade na sua presença. Ele quer nós por inteiro, coração, alma, o corpo, o espírito e tudo que é o ser. Deus quer que nós depositemos em sua presença. Deus não quer parcialidade. Deus não quer coração dividido. Deus não quer coração dobre. Deus quer coração, é de todo coração, é de todo ser, é sem nenhuma reserva,
é por inteiro, corpo, alma e espírito, porque Deus quer salvar você por inteiro. Amém? Entenda isso, por favor. A terceira proposta que Faraó fez para Moisés está no capítulo 10. No capítulo 10, e o versículo 8, 10 e 8, aonde fala bem assim, Êxodo 10 e 8, nós encontramos a seguinte proposta. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que ele disse: vão, prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas diga-me, quem irá? Quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens, os velhos, nossos filhos, nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse Faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los irem com mulheres e criança. É claro que vocês estão com mais intenção. Desta forma, só os homens podem prestar culto a Deus com vocês, como vocês têm pedido. E Moisés falou: de jeito nenhum, só os homens não. Vai ter que o homem, vai ter que as mulheres, vai ter que os velhos, vai ter que as crianças, vai ter que todo mundo. Sabe qual que é essa proposta, irmão? É a proposta da família dividida. É a proposta das mulheres e crianças ficam, só os homens vão. Separar a família, acabar com descendência, criar uma sociedade de filhos sem pai, mulheres sem marido, filhos revoltados, destruir tradições, impedir cumprimento de promessas e dos propósitos através da família. Então, a proposta aqui de Satanás era acabar. Você imagina bem uma igreja só de homem, irmão? Que tristeza. Você tem ideia? Você fez ideia? Uma igreja só de homem. Graças a Deus, porque Deus quer que na igreja esteja homens, as mulheres, as crianças, os anciões e todos eles reunidos em sua presença. Meu Deus, que proposta terrível era acabar com a igreja, né? Uma igreja só de homem, só dava confusão, dava só briga, era contenda. É homem que não tem tempo para Deus, é homem que está sempre complicado com as obrigações pessoais e não teria tempo para estar servindo, celebrando a Deus como as mulheres e as crianças fazem. Essa proposta, portanto, é totalmente escandalosa e perigosa. Aí, a última proposta que Faraó faz, no capítulo 11, versículo 24, ele fala assim: pode prestar o seu culto, mas vão os homens, vão a mulher, mas ficam as ovelhas, ficam os gados. Vai com a quebrado, vai falido para o deserto, vai ensinando para comer para o deserto, vai passar fome no deserto. Aí vocês ficam com fome, tem que voltar e comer na mão de Faraó. Está entendendo o que ele falou? Vai, pode ir, mas vai faltar. Vocês vão voltar correndo, Faraó, no socorro, que nós estamos passando fome. Essa é a ideia. A ideia de matar, destruir. Destruir, matar a pessoa. De fazer a pessoa ficar dependente da ajuda de Faraó. A pessoa ficar dependente do favor de Satanás. A pessoa ficar dependente, né? É ficar impedida dos seus recursos naturais. Impedida de ofertar, de dar o dízimo. Essa foi a proposta. Impedida de ofertar, de dar dízimo. Impedida de estar celebrando a Deus. Porque você com fome, você sem nada de comer, você não consegue celebrar o Senhor, não, meu irmão. Essa é a verdade. Aí, essa proposta é o seguinte: é uma proposta onde Faraó quis aproveitar para exatamente querer escravizar aquele povo mais ainda. Mas Deus diz: olha, não vai não. Meu povo vai com ouro, com prata. Meu povo vai com bode, com bezerro, vai com cabrito, vai com gado, vai com ovelha, vai ter toda a fartura no deserto. Não vai faltar nada para ele no deserto. Vai ter fartura. Amém? Vai ter fartura. O diabo quer que nós, às vezes, ficamos na dependência.
na dependência, sem dinheiro, sem recursos, e pedindo favor para Ele. Mas Deus é a provisão para a minha e para a sua vida. Aleluia! Esta é a história desses fatos aqui que nós encontramos neste maravilhoso livro. Agora, eu não quero aqui historiar mais, eu quero concluir, eu quero fazer a conclusão, fazer a aplicação nesse texto, nesse fato para você nessa noite. Primeira coisa que você tem que compreender essa história: não foi Faraó que deixou o povo de Deus ir embora, foi Deus quem tirou o povo dele do Egito. Amém? O diabo nunca vai te liberar. O diabo nunca vai deixar você romper com ele. Se Deus não agir, você vai continuar escravo do pecado, escravo do mundo, escravo das suas falhas e vícios. O Deus tem que tirar você. É tirar das trevas para a luz, é transportar você para o Rei de paz. Aleluia! Tirar. Nós fomos tirados, irmão. Algumas pessoas às vezes não valorizam devidamente a sua salvação. Não dá valor ao que Deus fez na sua vida. Não conscientiza o que Deus realizou por você. Deus te tirou das garras, da escravidão, da miséria, da condenação, do diabo, do pecado, e te trouxe para a sua gloriosa luz, para você ser bênção. Aleluia. Então, conscientize disso. Transportou do reino das trevas para o reino da luz. Nós escapamos, nós fomos tirados, nós fomos libertados, porque por nós mesmos, nós nunca iríamos conseguir, irmãos. Por nós mesmos, nós não queríamos conseguir, mas foi a potente mão do Senhor, que foi lá onde nós estávamos, e tirou nós de lá, e trouxe para nós vivermos a plenitude de uma libertação, de uma salvação gloriosa e bendita. Aleluia! Esta é a verdade. Segunda verdade que eu queria que você entendesse nesse texto que eu estou falando. Olha, ninguém, diga comigo, ninguém pode resistir a Deus. Ele querendo, ninguém impedirá. Quando Deus quer fazer uma obra, não tem força infernal que possa impedir ele fazer. No reino de Faraó, ele era tido como invencível, soberano, poderoso. Mas quando Deus quer vencer qualquer reino, qualquer domínio, qualquer autoridade, qualquer potestade, ninguém pode impedir o seu poder de operar. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Olha, não há nenhum poder maior do que o poder de Deus. Ele é poderoso para destruir os feitiços, os poderes ocultos, as potestades. E agindo ele, ninguém pode impedir. Se Deus está conosco, se Deus está por nós, quem será contra nós, né? Agora eu quero que você compreenda o seguinte: nesse embate que nós estamos vivendo, maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Maior é o que está conosco do que o que está com o mundo. Agora a terceira coisa eu queria que você compreendesse: o diabo vai sempre arrumar uma desculpa, um embaraço, um obstáculo, uma alternativa para impedir, para atrapalhar você romper com o pecado. Tá bem? Sempre vai apresentar um banquete para você, vai apresentar algumas vantagens, vai apresentar algumas coisas fascinantes que você vai adiar a decisão, que você vai aceitar esse conforto de mundano, de pecador, de pessoa que está rompida com Deus. Sempre vai alterar alguma coisa. Agora veja bem, ele também vai fazer ameaças, ele vai te colocar medo, para você esmurecer e te fazer desistir. O diabo tem essa artimanha. Nós cantamos aqui, não é? Cantamos aqui, né? Ele
vencer o medo. O diabo coloca medo das pessoas, e as pessoas ficam com medo de retirar do seu redil, e ele prejudicá-lo, matar alguém da sua família, e assim por diante. Agora, esse medo que o diabo coloca nas pessoas, ele colocou no povo de Israel, mas o povo de Israel estava insistentemente decidido a romper com todo o medo e ameaça do inimigo. Agora veja bem, outra coisa que eu queria que você entendesse: a verdadeira libertação, a que vem do Senhor, nos tira da tirania do pecado, da escravidão e do domínio, tá? Domínio do pecado. Quando nós observamos aqui que está em voga aqui nesse contexto, é a libertação. É a libertação. O povo de Israel, há 400 anos, estava conformado que eles eram escravos mesmo, tá? Eles perderam a noção de liberdade. Perderam a noção de liberdade. Eles ficaram tão escravos, que eles começaram a aceitar tanta sugestão de Faraó, para que eles conformassem com aquele estado. Em certo momento daquele embate, Faraó, no mesmo dia que falou com Moisés, chamou os seus feitores e falou assim: olha, põe mais cota, põe mais tarefa, põe mais trabalho na cacunda desse caboclo, que eles não vão ter tempo de pensar em Deus. Põe serviço para eles, põe uma obrigação na mão deles. Aí eles não vão ter tempo de pensar, escutar essas coisas que Moisés está falando. Irmão, deixa eu falar para você aqui. Se o seu trabalho te impede você de ter liberdade com Deus, você é um escravo. Se o seu trabalho te tira o direito de dar glória a Deus, de vir à igreja, de cultuar o Senhor, você é um escravo. Todo trabalho que tira do homem o direito de cultuar a Deus, não é de Deus. Mas pastor, dá dinheiro, mas leva para o inferno, querido. Pastor, é bom demais o trabalho, é bom demais, mas tira a liberdade sua com Deus. Então, meus irmãos, valorize a liberdade que há no Senhor. Valorize a libertação que o Senhor provém para nós. Valorize a coisa mais ignorante que eu acho uma pessoa. Eu, de vez em quando chega uma pessoa e aí, como está? Rapaz, estou trabalhando demais, sem tempo de vir na igreja. Eu fico ouvindo aquela conversa, como é tolo um caboclo desse. Trabalhando demais e por isso não tem tempo da igreja. Fica nessa aí, onde você vai parar, tá? Estou ganhando dinheiro, estou saindo bem, tá dando certo. Vai nessa. Você perde família, perde alegria, perde paz, perde saúde, perde futuro, perde moral e assim por diante. Tenha entendimento de que nada é melhor do que ser livres no Senhor. Nada é melhor do que estar livre por completo no Senhor Deus. Escravidão, irmão. Escravidão é domínio. Escravidão é tirania. Escravidão é controle. Escravidão é imposição. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem conhecer o Filho de Deus, verdadeiramente serás livre. A coisa mais saudável, mais maravilhosa que o homem tem que ter é a liberdade. Mas liberdade para não pecar, liberdade para cultuar, liberdade para servir a Deus de coração e verdade. Agora, a última conclusão que eu faço com vocês é essa. No Egito, 400 anos no Egito, eles não tinham ambiente para cultuar a Deus. Não tinha momento para festejar a Deus. Como que escravo faz festa, irmão? Como que escravo faz festa? Eles não tinham tempo de celebrar o Senhor. No Egito, eles não tinham ambiente. Não tinha lugar. Não tinha espaço. Não tinha clima para cultuar a Deus. Este é o pior estrago
que Satanás faz na vida de uma pessoa. Quando a pessoa perde o ambiente, perde o espaço, perde o clima, perde a disposição, perde o ânimo de celebrar a Deus. Perde o ânimo de celebrar a Deus. Todas as vezes que eu perco esse ânimo, esse espaço, essa liberdade, esse prazer de cultuar a Deus, é sinal de que Satanás está começando a imperar na minha vida e dominar a minha vida. Querer escravizar a minha pessoa. Eu quero que você compreenda uma coisa, eu e você, nós precisamos criar ambientes, criar clima, para nós cultuarmos a Deus. Não espera que vai aparecer esse clima por convite de parente, de amigos. Não, esse clima você tem que criar. No seu trabalho, na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. Por favor, crie ambiente para celebrar o Senhor Deus. Crie clima para celebrar o Senhor Deus. Saia, portanto, de toda a zona, todo o espaço, todo lugar que você está impedida de celebrar a Deus. Se você morasse, por exemplo, no Tajiquistão, onde o pastor Marcos está, você não tinha liberdade, não tem liberdade de fazer um culto na sua casa. Você não tem liberdade de ir para a igreja, porque é proibido. Porque lá impera a escravidão da liberdade. Para a pessoa não ter liberdade de cultuar a Deus. Para você cultuar a Deus, tem que afastar, sair daqueles ambientes convencionais e ir para um lugar especial para celebrar o Senhor Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: a maior riqueza minha e sua é nós termos liberdade de cultuar o Senhor Deus. A nossa maior riqueza é termos liberdade de cultuar a Deus. Não perca esse privilégio que você tem. Seja você um profissional, seja você um homem de viagem, seja você quem for, crie oportunidade para celebrar Deus na sua vida. Esta foi o maior prejuízo que Israel teve durante 400 anos. E Moisés chegou: nós queremos ir para festejar, para celebrar, para fazer sacrifício ao Senhor longe de ti, Faraó. Nós queremos andar 3 dias no deserto. Após caminhar 3 dias no deserto, nós vamos fazer festa. Nós vamos celebrar o Deus da nossa libertação. Vamos celebrar o Deus da nossa salvação. Vamos celebrar o Deus que nos tirou da escravidão e nos fez livre para todo sempre. Amém? Cultuar o Senhor é a sua preciosa bênção que você tem. Eu queria que você ficasse de pé. Esta noite, eu quero concluir o seguinte, com algumas informações que eu quero que você tenha na sua vida. Primeiro, facilite a sua libertação. Oi, facilite a sua libertação. Não dificulta, não. Segundo, não desista da chamada de Deus para você. Não desista da chamada de Deus para você. E terceiro, rompa nesta noite, hoje, com tudo que está te escravizando. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, atenta a essa voz e rompa com tudo que está escravizando você ou te impedindo você de cultuar o Senhor Deus. Há quantos dias você não dá glória a Deus? Há quantos dias você não fala línguas estranhas? Há quantos dias você não levanta a mão para o céu e diz: obrigado, Jesus? Há quantos dias você não contempla a glória do Senhor, a beleza da natureza? Ontem eu estava com a família na chácara e tinha um pôr do sol maravilhoso. E eu vi aquele pôr do sol maravilhoso
e levantei a mão para o céu e disse: glória a Jesus. A glória de Deus está manifestada na natureza. Oh, glória a Deus. Quantos dias você não contempla a natureza e diz glória a Deus, porque Deus está aí na beleza da criação, mostrando para mim o quanto Ele é real, o quanto Ele é verdadeiro, o quanto Ele é digno de louvor, louvor, adoração e honra. Glória a Jesus. Eu quero encerrar a minha colocação com essa palavra. Viva uma vida feliz, desfrutando da companhia do Senhor. Amém? Viva uma vida feliz, desfrutando da companhia do Senhor. Por favor, nunca deixe Deus de lado. Nunca deixe Deus para depois. Nunca deixe Deus fora da sua agenda. Está escutando? Nunca deixe Deus fora da sua agenda. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. O Deus de hoje. O Deus de hoje. Que não é o Deus de ontem, nem o dia de amanhã. É o Deus de hoje. Ele está te convidando hoje a você estar rompendo com tudo que está impedido. Você está vivendo a companhia dele. Por favor, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o seu coração, como aqueles homens fizeram no deserto, mas venha, porque o Senhor te chama. Venha, porque o Senhor te chama. Quem quiser reconciliar, quem quiser romper com algum pecado, romper com algum vício, quem quiser romper com algum embaraço, é hoje. É hoje. Seja prático, seja inteligente. Seja inteligente. Não deixe para amanhã o que Deus quer fazer para você e com você no dia de hoje. Aleluia, aleluia. Glória a Deus.